Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do SaúdeCast. Esse podcast que é destinado para você que é advogado da área da saúde ou que tem interesse nessa área para trabalhar como profissão, para ter um bom faturamento, para iniciar com propósito. Para você também que é paciente e quer receber informações sobre a área da saúde, saber seus direitos, como resguardá-los, nós trazemos bastante profissionais nesse sentido para você. E também para você que é profissional da área da saúde e quer aplicar técnicas aqui, quer entender sobre a legislação para dar um atendimento mais humanizado, um atendimento mais profissional para o seu cliente. Então sejam bem-vindos a mais esse episódio, em que eu estou recebendo duas pessoas muito, mas muito especiais, que vieram aqui. Esse podcast agora é uma, digamos assim, é uma seleção especial, porque são as pessoas que vieram para a imersão Elite da Saúde aqui em Foz do Iguaçu e que estão aqui aceitando o convite para trocar uma ideia. Então vamos lá, sejam bem-vindos, Lucas, seja bem-vindo, Igor. Muito obrigado. E vou apresentar vocês. Lucas, conte aí para nossa audiência quem é o Lucas, de onde o Lucas é, o que o Lucas faz nessa vida de Deus. Eu sou advogado, atuo no direito da saúde, vim de Feira de Santana, na Bahia. Eu sou uma pessoa muito tranquila, que gosto muito de ajudar as pessoas, sou muito empático com os outros. E minha advocacia, inclusive, foi moldada nisso, até na parte do direito da saúde. Porque eu comecei a advogar e assim que eu comecei a advogar, minha mãe passou por um problema da saúde, um câncer de mama. E ela teve desde o PET scan negado até a cirurgia dela foi negada, por incrível que pareça. Como é que é? Fiz a teoria aplicada na prática. Exato. Em prol da minha mãe, né? Exato, em prol da minha mãe. Acho que um paciente mais do que especial e que eu, mais do que qualquer um, me preocuparia em fazer que tudo desse certo. Então, isso já começou a me moldar, eu já tive de cara um impacto de o que é advogar com preocupação para o cliente e principalmente para a saúde e para os pacientes oncológicos. Aí, seja muito bem-vindo, né? Que história bonita, né? Eu acompanho as histórias dos mentorados e eu conheço a história deles, mas é importante vocês contarem isso porque as pessoas saibam, né, que existe sempre um caminho que nos traz até o momento em que a gente está, né, e às vezes é um caminho que a gente passa com um familiar, como o Lucas, né, com a mãe dele, às vezes é um conhecido muito próximo, ou às vezes é um cliente realmente que a gente tem dentro do escritório e que é alguém que a gente fala, meu Deus, eu não consigo conviver com essa injustiça, eu vou dar meu sangue para poder ajudar, né? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. E Igor, conta aí quem é o Igor, de onde o Igor vem, como o Igor chegou até aqui. Perfeito, vamos lá. Como eu costumo dizer, eu sou um carioca que me considero baiano. Então, aqui eu juntamente com o Lucas, vou me considerar baiano, nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado, a minha boa parte da minha infância foi no interior da Bahia, também depois da faculdade que eu fiz em Salvador. Então, é um povo que eu gosto, é uma cultura que eu amo, inclusive saudade de um São João no interior, de um carnaval na capital, em breve tem. Mas minha trajetória, inicialmente, Ale, ela foi dentro do direito do consumidor. Né? Então, assim que eu peguei a carteirinha da OAB, a gente tinha ali poucas opções, vamos dizer assim, e o direito do consumidor, ele é uma ótima área para iniciar, porque a gente tem muito conteúdo a respeito dos direitos básicos, da relação de consumo, e fui me dedicando. Veio a pandemia e eu passei já a advogar até mesmo em home office, a utilizar da internet. Só que dentro da relação de consumo, dentro desse guarda-chuva, nós temos também o direito da saúde. Claro que quando você participa de uma mentoria, como da Elite da Saúde, você passa a se dedicar, você vê que tem diversas ramificações. Os subnichos ainda são muito maiores, né? Isso mesmo, Ale. E o que eu tive ali de percepção, as ações em que eu buscava liminares na saúde, eu tinha um gosto maior, assim. Tinha aquele senso de fazer algo a mais, de ter uma transformação na vida dessas pessoas. Então, quando eu consegui uma cirurgia, um medicamento, mudava muito na percepção de valorização do meu trabalho. E quando surgiu essa ideia, né, da mentoria da saúde, algo específico, e eu percebi que eu poderia
ter esses subnichos e pegar uma parcela maior dessas pessoas que precisam do direito da saúde, eu me interessei e hoje eu sou especialista na saúde, voltado para cirurgias bariátricas e reparadoras, no sentido geral. Claro que a gente faz um pouco de cada coisa, né? Mas hoje, como referência, bariátricas e reparadoras. Igor, Lucas, você tem um direcionamento para pacientes oncológicos, né? O Lucas, Isso. eu converso bastante com ele por conta disso, né? A gente tem como é que fala, a nossa persona, né? Bem parecida. A nossa persona é parecida e é uma persona realmente que precisa de um profissional que tenha ali uma dedicação. E o Igor trabalha com uma persona que tem urgência, obviamente, porque o paciente ali da bariátrica, muitas vezes, ele sofre com várias comorbidades associadas, né? Ele tem lá pressão alta, ele tem diabetes, ele tem um colesterol, ele tá ali correndo risco de vida. Mas, às vezes, o da bariátrica, ele consegue esperar um pouco mais do que o paciente oncológico. Porque o paciente oncológico, na maioria das vezes, 30 dias que ele deixa de fazer o tratamento, isso pode ter uma progressão enorme no tumor dele, e o que pode inviabilizar, às vezes, até uma cura, né? 30 dias para um paciente oncológico é um tempo considerável. Tanto que a própria lei, né, do paciente oncológico fala que tem que assegurar o tratamento ali em até 60 dias após o diagnóstico. Então, como que é, né, para vocês dois trabalhar com essa questão da urgência, né? Como que vocês lidam com isso no dia a dia de vocês? Hoje já se tornou normal trabalhar com a urgência e a gente tem que lidar com muita responsabilidade e empatia com o nosso cliente. Sim. Porque a gente sabe, no caso das cirurgias oncológicas, dos tratamentos oncológicos, a gente sabe que tem uma linha muito tênue. A gente não sabe que dia o câncer começou, a gente descobre em que ponto o câncer está. Mas às vezes a gente só descobre o ponto alto ali, não sabe se tem metástase em algum outro lugar e não sabe que dia essa célula pode migrar para outra parte do corpo. Então, cada dia conta e cada dia é muito importante. Então, para o paciente oncológico, a gente lidar com a urgência é fundamental, você saber lidar com isso e ter responsabilidade e empatia com o cliente para que transmita essa calma, essa responsabilidade e o senso de urgência que a gente tem. E o que você verifica que é mais, digamos assim, é o ponto mais delicado? É obter a documentação para o paciente poder ingressar em juízo, porque a gente sabe que a documentação para quem trabalha na saúde é fundamental. A gente sabe que às vezes, eu acho que é uma das partes mais importantes do nosso atendimento é coletar essa documentação, porque a documentação ruim é indeferimento de liminar, com certeza. E em todos esses subnichos que você falou, Ale, a gente vai precisar de uma boa documentação médica. De uma boa documentação médica. Pode ser bariátrica, reparadora, paciente oncológico, tudo vai ser necessário ter uma boa documentação médica. Então, o que é mais difícil? Obter essa documentação médica, né? Tô falando do ponto de vista agora da gente como advogado, né? Ou manejar ali o judiciário para que essa liminar ela saia num tempo razoável aí pro cliente. O que hoje vocês sentem aí dentro da atuação de vocês como a parte mais sensível? Para mim, a gente tem dois pontos de atuação que eu acho que muda. Quando eu faço atuação para paciente de SUS também. A documentação para o paciente SUS, às vezes, é um pouquinho mais complicada para o de plano de saúde. Então, quando é paciente SUS, para mim, a dificuldade maior é em manejar, obter a documentação. É um pouquinho complicado, os prazos, tudo isso. Mas quando é um paciente de plano de saúde, costuma ser, em regra, mais fácil, e aí a gente parte para a batalha do judiciário, essa é complicada em todas, mas a gente tem que enfrentar e costumamos dar tudo que a gente pode para vencer. Ótima observação, porque ele fez uma boa divisão. Pacientes do SUS, via pública e saúde privada, plano de saúde. O bom do plano de saúde é que a gente tem ali o regulamento da ANS. Isso. E fica mais fácil até para nós, como advogados, forçar essa prova. E dentro da minha atuação, eu costumo atuar mais para plano de saúde. Até porque bariátrica e reparadoras, você vai ter um índice maior pelo plano de saúde. Tem também pelo SUS, como o Lucas aqui está mostrando, mas é mais difícil de acessar. Então tem essa situação também do senso de urgência. E aí eu optei em nichar muito para o plano de saúde, porque eu consigo dar uma assistência com prazo, vamos dizer assim. Então,
Também, agora, dentro dessa situação de urgência, como bem falado, o paciente oncológico tem até regramento de dias, é mais urgente. E dentro de bariátrica e reparadoras, bariátrica tem mais um senso de urgência. Lógico. No atendimento, a gente percebe isso. Então, por conta das comorbidades. Então, Ale, muitas vezes a gente capricha nessa situação da bariátrica. Porque tem situações que, ainda que a cliente esteja em carência, a gente insiste para que o Poder Judiciário possa conceder essa tutela para ela. Então, tem um caso mesmo de uma cliente que ela chegou para mim e falou, olha, eu vi seu contato, eu vi seu anúncio sobre bariátrica, eu já passei em 5 advogados. Todos falaram que eu não tenho direito porque eu tenho carência. Aí eu falei o seguinte, você pode mandar sua documentação, seu relatório médico, os teus exames. E quando a gente foi verificar, ela tinha 1 ano de plano de saúde. Teria que esperar mais 1 ano. Só que quando a gente começa a ver o histórico dessa paciente, ela só teve pioras ao longo do período. Ela passou de 2 comorbidades para 6. O peso só aumentando. E aí veio uma situação delicada. Ela falou, olha, eu tenho um filho autista e isso está pegando muito na criação. Eu não estou conseguindo pegar o meu filho no colo, levar ele para a escola. E eu já passo um pouco por dificuldades financeiras. Me onera também a questão do medicamento que eu tenho que buscar para ele. E isso está me prejudicando demais. Então, nesse sentido, a gente trouxe a situação da urgência, entramos com a ação judicial e, felizmente, conseguimos o deferimento e ela já fez a cirurgia. Essa questão da bariátrica, eu já vi casos de pacientes que eles perdem a mobilidade. Com isso, ele perde a liberdade e a qualidade de vida. Então, realmente, às vezes, você não tem um risco de morte iminente como o câncer, mas você tem uma perda de qualidade de vida e uma perda de... E você perde totalmente sua liberdade, porque você precisa ficar em cima de uma cama. E olha como é importante, né, o que o Igor falou aqui. Se a gente olhasse esse caso do ponto de vista legal, estritamente legal, no balaio, não tem direito, tem que esperar mais 1 ano, porque o prazo de carência é 24 meses. Quando você dá um olhar humanizado para o caso, você faz um atendimento, você entende o paciente e o caso, você encontrou uma saída para ela, certo? Isso mesmo. E teve o deferimento judicial. Isso. Então, olha a importância que é você conhecer o direito da saúde, porque esses outros 5 advogados que ela passou, ela falou, passei por 5 advogados e todos disseram, provavelmente não são advogados especialistas em direito da saúde. Exato. E o mais engraçado, era no estado dela, se eu não me engano, era Minas Gerais. E ela foi na cidade e não encontrou. E encontrou o escritório através de um anúncio. Então, quando ela não tinha mais esperança, ela falou, eu vou apostar em um escritório que, claro, a gente sabe que pode ter essa objeção. Será que existe mesmo esse escritório? Por isso a importância do posicionamento. Então, lá na página do nosso Instagram tem vários vídeos, conteúdo sobre bariátrica, sobre reparadora. E ela confiou. Eu falei, olha, eu sei que você pode estar desesperançosa, mas se tiver qualquer possibilidade de chance, a gente vai buscar isso para você. E o paciente que busca uma situação por urgência, emergência, ele quer ouvir isso por parte do advogado. O acolhimento, O acolhimento. Saber que tem alguém que vai lutar por ele. Isso. Mesmo que as chances sejam pequenas. E nesse cenário, a gente também tem que mostrar para o cliente, olha, tem a carência, o plano ele vai bater muito nesse sentido. Então, a documentação tem que ser muito boa. Tem que ser muito boa. Esse ponto que a Lê tocou, eu sempre falo com todos os amigos meus que são advogados e que atuam nessa área do consumo. Eu também atuei nessa área do consumo também no início e só vim nichar depois que eu conheci a Lê. Eu falei, eu vou nichar só nisso e especificamente, mas eu sempre chamo atenção para isso porque recentemente um advogado conhecido meu, ele que atua faz uma advocacia geral, atuou num caso de saúde, um paciente que estava com câncer, surgiu um câncer no testículo, e ele atuou no juizado para conseguir conseguir um exame. Conseguiu o exame, e aí com o resultado do exame que saiu rápido, o médico solicitou uma cirurgia de urgência. E ele emendou a inicial e pediu a ampliação dos efeitos da tutela de urgência no juizado. O juiz negou. E aí ele me ligou desesperado, o que é que podia fazer? E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos te ajudar.
porque Sim. vamos ajudar, porque essa pessoa precisa parte, fazer, né, fazer a cirurgia. Era um colega, um amigo, não via problema nisso, a gente parei, sentei com ele, ajudei, a gente fez a peça tudo bonitinho, como tinha que ser, e aí a gente demos entrada, no caso como era urgente, já era uma sexta-feira à noite, a gente deu entrada no plantão judiciário, conseguimos eliminar na mesma sexta-noite, e aí o paciente já recebeu para tratamento em 24 horas, fazer a cirurgia que o médico já tinha receitado, já estava tudo pronto. Por isso que eu sempre chamo a atenção dos meus amigos advogados que são próximos a mim, que eu tenho contato. Sempre faz a questão de saúde, sempre faz só se for especialista. Boa. Isso é um fato importante, eu observo muito isso, tanto que naquelas estatísticas que tem do CNJ, que a gente percebe lá, SUS tem 94% de procedência, né, nas ações, e plano de saúde 83%. E eu digo, eu reforço sempre, eu vejo duas possibilidades de improcedência: aventura jurídica, a pessoa entrou com uma ação que não era cabível, né, viajou ali no direito, não tinha, porque a gente sabe que infelizmente isso acaba acontecendo com algumas pessoas que não são especialistas. E a segunda, um advogado que não entende os meandros de SUS e plano de saúde. E aí protocoliza uma petição de direito do consumidor ou uma obrigação de fazer geral, pedindo um pedido de tutela geral, sem a documentação adequada, e aí a gente sabe, né, a gente que tá nessa área, que é 100% de improcedência, e a que a tutela não vai sair, porque se o documento não tiver bem alinhado, bem estruturado, não vai sair. Então a documentação pra gente é fundamental. A gente já a gente já pega a documentação e faz a ação pensando, e se negar? Então a gente já pensa em tudo, a gente já pensa 2, 3 passos à frente, antes de iniciar. E independente da persona que a gente use, né? Porque, claro, nós vamos ter lá o paciente oncológico, um paciente de urgência, o paciente de bariátrica com comorbidades é um paciente de urgência. A gente vai ter lá o reajuste com participação, que não tem tanta... Não tem entre aspas, né? Sim. Eu falo assim, não tem o de vida, mas vamos lá. Eu ter um paciente lá que não consegue mais pagar o plano de saúde porque o reajuste foi 40%, 50%, eu também estou inviabilizando a saúde dessa pessoa. Sim. Eu tenho uma mãe de criança com condição de autista, que a coparticipação dela vem 2, 3 vezes o valor do plano. Ela também não vai conseguir viver com esse plano. Então, assim, não tem a urgência de vida, mas existe uma urgência para resolver esse problema. Então, a gente trabalha sempre ali num limiar de que as pessoas estão realmente precisando tutelar pelo direito delas, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas, assim, dando uma guinada nesse assunto, vamos lá. O Igor, conheci o Igor nesse momento dele de advocacia de consumo geral, e aí ele pivotou na saúde, ele caiu, assim, ele veio de cabeça para essa persona, ele abraçou essa persona, bariátrica reparadora, faz vídeos e tal. Como que foi, Igor, essa sua virada para sair do off e vir para online? Perfeito. Essa ideia dos subnichos, ela é muito boa, porque, por exemplo, na mentoria, você coloca lá ali, tem a oncologia, tem um reajuste, tem um medicamento de alto custo, tem a bariátrica, tem a reparadora. E aí, dentro também do aspecto pessoal, eu falei, em que é que eu posso agregar? Claro, posso também atuar nas outras, mas eu quero ter uma principal. E para mim, a situação do bem-estar físico sempre foi algo assim que eu tive na minha rotina. Sempre gostei de fazer esportes, de atividade física. Então eu falei, eu acho que eu vou por essa linha aqui, que tem a ver, né, com o emagrecimento, com o bem-estar. E eu tenho, claro, amigos também que passam pela obesidade, passam pelas dificuldades no emagrecimento, e muitos deles estão agora buscando esse emagrecimento, e eu estou vendo a transformação na vida deles. E eu sempre fui um cara também assim, de incentivar a jogar uma bola, a fazer um esporte, a correr. Eu sou aquele cara chato de chegar na sua casa de manhã, puxar o lençol, embora, meu amigo, bora. Você tem conexão, né, com essa vamos fazer alguma vida. coisa. Então, assim, o que é que eu pensei? Esse público aqui é um público que ele quer sair disso, do sedentarismo. Primeiro, ela faz a bariátrica. Ela já viu que ela está passando por dificuldades e ela aceitou o desafio de mudar. Eu quero mudar, eu quero ter a vida transformada. E ela consegue, através de uma bariátrica ou também, né, algo que eu não mencionei, de uma grande perda de peso por uma dieta ou por muitos exercícios físicos que levam ali também a uma grande perda de peso, e não só bariátrica, mas
um grande nicho aqui é a bariátrica. E são pessoas que são muito julgadas por isso também, Ale. Tem um preconceito de dizer, você cortou o caminho. A gente ouve isso mesmo, sim. né? Você foi pelo caminho mais fácil, eu já escutei isso. Quando a gente sabe que... E ela Será sofre que é tão muito. fácil assim? Nossa senhora, que é um sofrimento. Então, assim, a gente está falando de pessoas que, como o Lucas falou, tem problemas de mobilidade. Muitas vezes eu vou fazer ali a consulta online da pessoa, da persona, da bariátrica, e no momento da videochamada ela está deitada. Ela não está em pé como as outras, de outras situações, não está em um ambiente confortável. Então você já vê a partir do momento da reunião, da consultoria, do atendimento. E aí está a percepção da empatia. Falei, cara, essa pessoa ela já está acamada. E às vezes até, claro, é até um aspecto do direito da saúde, é raro acontecer uma audiência, mas quando tem, e é uma situação de bariátrica, eu falo, faça a audiência mostrando o teu estado. Você não fica na cama o dia todo? Você não fica numa cadeira, numa poltrona? Fica onde você está. Mostra a realidade, Mostra a né? tua realidade. Porque tem muitas situações que, claro, o relatório médico ele pode ser perfeito, mas uma imagem ela vale mais que 1000 palavras. Então, uma foto, um vídeo, isso pesa bastante. Então, assim, retomando, eu gostei por esse lado. E aí, quando eu percebi que quando você tem a bariátrica, você tem a possibilidade de buscar a reparadora, Um LTVzinho. um LTV também, né? Agora falando do aspecto de negócio, você tem um cliente que ele vai ter um custo para você para chegar, mas para você fazer uma reparadora, ele chega a custo zero. E você ajuda essa pessoa em 2 vezes. Pode ser até mais. Porque tem situações que, devido às comorbidades, uma dermatite atópica, a cliente precisa de um medicamento. A gente já atrela também essa venda para essa pessoa. Não, e é todas as outras questões, coparticipação, reajuste abusivo, quebra de carência. Isso. Tudo que você Tudo puder isso. fazer para contraplano tá dentro da tua persona, né? Pra você poder atender. Então você consegue, para um único cliente, você consegue oferecer vários serviços durante toda a jornada dele dentro do seu escritório. Isso né? mesmo. Então, para finalizar essa questão do porquê eu escolhi, né, esse tipo de persona, é por essa transformação. Então, a paciente, quando ela faz a bariátrica, ela fala da mudança que ela teve na vida dela, das alegrias. Dificilmente você vai ver assim, me arrependo de ter feito a bariátrica. Não. A maioria se alegra por ter feito. E ela fala, olha, doutor, e claro, no atendimento você tem de todo tipo. Aquela cliente que está alegre, ela extravasa mais, e tem aquela também que está mais deprimida, com excesso de pele. E eu tenho que ser sincero, é a grande maioria. Né? Porque ela tem uma transformação, mas não está completa. Precisa da reparadora para retirar todo esse excesso de pele e ter a transformação como um todo. Antes de eu fazer a pergunta pro Lucas, eu vou te fazer mais uma pergunta, que essa aqui é informativa. É muito informativa para quem estiver assistindo aqui. Para a pessoa fazer a cirurgia reparadora, ela é obrigada a fazer a bariátrica antes? Essa dúvida é uma dúvida que muitas pessoas perguntam nas caixinhas de pergunta e tal. E só antes do Igor responder, essa questão que ele está falando do emocional do paciente e do quão satisfeito ele fica com os resultados, o próprio Igor ele posta nas redes sociais dele, ele dando a notícia. Sim, e eu confesso que eu já me arrepiei assistindo um vídeo dele dando a notícia para a cliente sem acreditar que ela ia realizar ela aquela... chorou, né? Eu vi esse vídeo, exato. muito legal. É claro, nem todas permitem, a gente tem que com ter certeza. a LGPD, eu pergunto se eu posso postar. Claro, se puder, é ótimo. Tem uns que eu ainda tenho na lista para colocar ainda. Mas é isso, é emocionante. A gente coloca ali uma trilha sonora também que faz instigar a pessoa a continuar no vídeo, porque é muito disso, e retomando a atitude do advogado da saúde, de dar esperança. A pessoa ela já está assim, acabada. Ela já ouviu a negativa por parte do plano. E nós temos que ter o papel de mostrar para ela que existe essa possibilidade, que não é uma invenção da nossa cabeça. Que, claro, se a gente seguir um trâmite com documentação, com histórico, com fatos, com imagens, com vídeo, a gente tem possibilidades sim concretas de conseguir. E aí quando você vem e dá essa informação de que ela vai conseguir essa cirurgia que ela tanto precisa, aí a pessoa desaba. E aí ao mesmo tempo vem aquele sentimento, valeu a pena buscar uma assessoria jurídica. E te respondendo ali, sim, é totalmente possível.
tanto através de uma bariátrica, como também através de uma mudança na alimentação, no comportamento, exercícios físicos, porque independente uma da outra, essa persona, pode ser um homem, pode ser uma mulher, vai ficar com excesso de pele. E o excesso de pele, por si só, já te dá o direito de buscar, né? Desde que seja um critério funcional. E não é só do emagrecimento. Tem a cirurgia de pálpebra, né? Às vezes a pessoa tá perdendo a visão, ela precisa fazer. Papada. Eu vejo papada. Eu vejo muito a questão da mama, né? A mama que dá problema na coluna. Isso. Mama e mastectomia em homens que acabam tendo uma disfunção hormonal e acabam tendo que fazer cirurgia. Então é muito mais do que a parte estética da coisa. É uma parte de dignidade mesmo, Isso qualidade mesmo. de vida, né? Isso mesmo. Isso. E você, Lucas, lá na tua persona, como que foi essa virada de chave pro digital, assim? Sair do Lucas, advocacia offline, eu sei que você tem um escritório consolidado, e aí você dá essa virada pro digital. Para mim foi desafiador, a palavra é essa, porque a produção de conteúdo é realmente desafiador. A gente que vem da advocacia tradicional, a gente acha que a gente senta atrás de uma mesa, atende os clientes, faz a parte burocrática, vai no fórum, conversa com o juiz, faz tudo, mas você não precisa aparecer. E a gente vem de uma época que começou a parte do digital agora. Então, sempre houve muito preconceito com quem fazia digital. Ah, é o blogueirinho. Ah, tá querendo aparecer. Muitas não tá piadinhas, advogando assim. mais, agora virou ator de rede social. Então, tem muitas piadinhas. Então, a gente acaba, no início, se contaminando um pouco com isso. E acaba ficando sempre com o freio de mão puxado. Com medo de fazer, receioso. Então, para mim, o maior desafio foi realmente esse. Produção de conteúdo, se expor na rede social para colocar a cara da gente para todo mundo ver o que a gente está falando. Dá um pouco de vergonha. Você gravar um vídeo no meio de outras pessoas que estão passando desconhecidos é algo muito desafiador ainda hoje para mim. Então, para mim, isso é o mais complicado. Mas assim, depois que você vence essa primeira etapa, aí você vê que você impacta e transforma a vida de outras pessoas, porque a gente não está limitado só aos pacientes que podem vir até o nosso escritório e que tem nosso telefone para ligar e confiar na gente. A gente começa a impactar pessoas do Brasil inteiro que veem nossos vídeos, porque a parte boa da rede social é isso. Ela leva a gente para todo mundo que tem um celular e está conectado. Então, a gente consegue impactar pessoas longe do nosso convívio. E é muito gratificante quando essas pessoas vêm até a gente depois para indicar um parente, um amigo, por outras situações, porque ali ela está validando o nosso trabalho. E ali ela está mostrando a mim que eu impactei a vida dela positivamente. Sabe o que eu acho legal? Quando a gente recebe um direct assim no Instagram, a pessoa contando a história inteira dela e pedindo assim... tem solução para mim? Ela conta a história toda. E quando a pessoa faz isso, é porque primeiro ela conectou com você, né? Ela conectou com você, ela respeitou o teu trabalho, ela entendeu a sua autoridade ali naquilo. E mais, ela abriu o coração dela para você. Né? Me ajuda. Eu acho isso muito impactante. E quando acontece isso mesmo, de ver uma pessoa de longe, como o Lucas falou... Você vê uma pessoa, às vezes, lá, sei lá, de Rio Branco, né? A pessoa lá do Maranhão, a pessoa de muitos lugares que fazem isso do interior. Totalmente oposta à sua. Totalmente oposta, do interior do Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu fiz um vídeo pro perfil do escritório sobre CBD, contando que eu tomei o CBD, fiz uso do CBD por conta da fibromialgia. E uma senhora... de uma cidadezinha, não é nem município, é uma cidadezinha mesmo no Rio Grande do Sul, tem 5.000 habitantes. Ela me chamou e falou, eu vi o seu vídeo e eu tenho o mesmo problema que você. Eu já falei para os meus médicos aqui que esse remédio pode me ajudar, mas eles não acreditam. Como que eu faço? Olha, caramba. Entende? Isso pra mim, eu olhei ali e falei, gente, olha isso. Você virou o fio de esperança daquela pessoa. Aí eu marquei um atendimento com ela, né? Eu chamei ela, falei, eu posso explicar melhor tudo? E ela falou, meu Deus, se você tiver um médico que me consulte e me dê, eu quero tentar, porque eu sofro muito com a dor. Então, essas pequenas coisas, elas se tornam muito grandes quando você tá no online.
Entende? Porque você não chegaria nessa pessoa nunca se você ficasse como a gente, né, Lucas, atrás da mesa ali, esperando o cliente. Então, esse impacto positivo do digital, na minha concepção, para mim, ele superou minha vergonha de gravar os vídeos, porque eu ainda tenho. Ponto, isso é fato. As pessoas acham que depois do vídeo pronto, que foi tudo 2 segundos, mas não é, né? A gente sabe que isso não é. Conseguir gravar o vídeo de primeira ainda é uma alegria, né? Nossa senhora, como é que fala? É uma grande vitória, né? Mostrar a rotina, que também é muito difícil, Isso. né? Não sei pra vocês como é. Se tiver que gravar aqui diversos vídeos, takes, vai. Agora, mostrar o dia a dia ali, a rotina. É complicado. É complicado. E você ter consciência ainda que você precisa fazer isso com constância. Sim. Porque não adianta você postar um vídeo hoje, um daqui uma semana, um daqui 10 dias, porque não vai adiantar. Isso tem que ter constância todo dia. Faça chuva, faça sol, todo dia tem que ter. E com foco também, né, Ale? Já pensando em que, intencional. como a gente quer aparecer, quem a gente quer atingir. Isso, de forma intencional, né? Eu costumo dizer que isso é importante também. E definir ali para você se conectar com quem você quer trabalhar. Eu acho que essas viradas de chave, elas são transformadoras e elas mudaram a advocacia. Sim. E vou ser muito sincera e até vou falar sobre a minha experiência, que eu tenho 20 anos de advocacia. Eu acho que quem não entender essa mudança do mercado da advocacia vai ter que deixar de ser advogado. Já ficou para trás. Vai ter que deixar de ser advogado, porque não existe mais aquela advocacia. Hoje as pessoas contratam com um clique. Sim. E não só para advocacia. No dia a dia, a gente quer ir num restaurante, a gente quer ir num barzinho, né? A gente quer ir num profissional, num dentista, num médico. Pelo menos a primeira coisa que eu vejo é Google Meu Negócio. Sim. As avaliações da empresa. Para ver se, né, ali tem um padrão de qualidade. Então é um diferencial. Até mesmo, por exemplo, rede credenciada do plano de saúde. Às vezes você tem lá uma infinidade de profissionais. Eu pego ali, faço uma lista de 5 e vejo ali quem é o mais bem avaliado. Depois tem a situação de você olhar o Instagram dessa pessoa, ver se ela publica ali um trabalho. Recentemente eu fiz uma cirurgia de septoplastia e fui muito nesse sentido de verificar a avaliação, e o médico ele fazia conteúdo nas redes sociais, me passou segurança. Funciona como prova social. Prova social. Prova social. E eu costumo dizer assim que quem dá a cara, né? Quem aparece ali, ela é uma pessoa que tem que ter um mínimo de integridade. Sim. Porque se você não tiver, você vai sofrer esses efeitos negativos também. Vai, com certeza. Você sofre os efeitos negativos também. Então, e a gente tá vendo acontecer isso muito, esse movimento com os influenciadores, né? Que quando eles são apoiados, eles são apoiados. Agora, quando resolvem cancelar, gente, é segundos ali, né? Segundos. É rápido isso acontecer. Então, o profissional que ele está ali na rede social, por esse fato ele já tem ali a minha atenção. Né? Ele já tem minha atenção. Se ele tá ali com constância, com informações sérias, poxa, esse profissional é um profissional que tem que ser considerado para contratar. E às vezes, o próprio médico que você contratou, para ele, às vezes, o vídeo não tá legal. Sim. E você achou legal. É como sempre falam, seu pior conteúdo vai ajudar alguém. Nossa, eu ia te tirar essa frase, que eu ouvi isso muito tempo lá atrás, quando eu falava que eu tinha vergonha de gravar vídeo, e o Arraiz me falou isso. É ele que fala sempre. Ele me falou isso, ele falou assim pra mim: Alexandra, o seu pior conteúdo pode ser o conteúdo que vai salvar a vida de alguém. Sim. E eu falei, nossa, aquilo ficou martelando ali na minha cabeça. Por que não fazer então, né, Ale? Por que não fazer, né? Por que não fazer isso? Mas a gente vai ouvir. Eu ouvi da minha mãe. A minha mãe falou, filha, você vai só gravar vídeos agora? Tem esse julgamento aqui Você vai só gravar vídeos agora, né? Mas assim, que bom, né, que você vai ficar só gravando vídeos agora, porque realmente é onde você tá chegando para mais pessoas. Não chegaria de forma nenhuma em outro lugar. A gente descobre nomes de cidades brasileiras através dos nossos clientes. Isso. Porque chega gente de lugares que a gente não faz ideia. Brasil existe é essa extenso. cidade. Exatamente. Eu trabalho com o medicamento para nanismo, né? O Voxzogo, para acondroplasia. Tem uma cidade no país, chama Itabaianinha.
que ela tem o maior número de pessoas com nanismo do país. Sim. E eu fui saber isso depois que eu entrei para a área da saúde, que eu fui entender os números, que eu fui, poxa, onde é que estão essas pessoas, né, ou qual é? E é uma cidade que tem ali uma característica, não existe uma explicação científica para isso, mas lá é a cidade que tem o maior número de pessoas com a achondroplasia do país. Nossa, então, para prospecção, agora pensando no que a gente aprende na mentoria, isso é muito bom. Você pode fazer um patrocinado, fazer uma parceria, né, com as pessoas. Exatamente. E esse é um outro ponto que eu queria falar com vocês. Quando a gente constrói uma persona para o digital, a gente constrói uma persona pensando nos dados. E eu acho que o maior erro que eu vejo, a pessoa falar, vou para o digital, mas ela não estuda o que ela vai fazer lá no digital. Então, o Lucas é um exemplo disso, um exemplo positivo disso. Quando ele construiu a persona dele em cima do paciente oncológico, e ele falou para mim, olha, eu sou aqui da Bahia, interior da Bahia. Eu falei, vamos ver os números sobre pacientes oncológicos. E a gente chegando nos números, a gente viu que 70% dos pacientes oncológicos estão na região sul e sudeste. Sim. Aí eu falei para ele, suas campanhas precisam estar na região sul e sudeste. Você pode trabalhar nos hospitais de referência da Bahia? Claro que sim. Logicamente que sim. Porém, o seu maior fôlego vai ter que estar. E olha que maravilha isso. Você consegue prospectar um cliente, você estando lá, né, no Nordeste, prospectar um cliente na região sul e sudeste sem problema nenhum. E é, inclusive, uma das objeções dos clientes. Exato. Né? E, claro, depois da pandemia, a gente teve diversos avanços tecnológicos na advocacia. Evoluiu muito rápido. E isso foi muito bom para nós que atuamos no digital. De falar para o cliente, olha, hoje com um token aqui, o advogado ele pode atuar em qualquer estado. Ele pode, com a OAB dele, protocolar o seu processo, fazer audiência. E o melhor, se não tiver audiência, vai correr mais rápido. E se tiver audiência, vai ser de forma virtual. E essas questões, inclusive, na nossa própria cidade, eu tenho certeza que para você não é diferente, para a Lê não é diferente. A gente não vai no fórum da nossa própria cidade hoje mais. Nossa senhora, não vai. Na minha cidade eu não vou no fórum desde a pandemia. Se eu fui no fórum 2 vezes, foi muito. Faz anos. Porque as audiências são virtuais. Para você despachar com o juiz é virtual. Pedir um adiantamento de processo com o cartório é virtual. Então, não há diferença hoje em dia em você advogar dentro da sua cidade e em outro estado, de uma região totalmente diferente da sua. Hoje em dia não é mais diferente. Inclusive, né, é até importante falar isso, que tem juízes hoje que só fazem despacho online. Sim. Eles nem recebem fisicamente. Eles só fazem online. Isso Você mesmo. vai para o balcão virtual ali online. Então, isso agiliza muito, porque às vezes... E olha só, isso agiliza e te possibilita coisas maravilhosas. Porque vamos imaginar o seguinte, às vezes você é de uma cidadezinha bem pequenininha ali. Bem pequenininha. Você nem tem um advogado especialista ali no lugar onde você tá. Aí você vai pro online, você procura. Você consegue contratar um advogado referência no país. Isso. Simplesmente pelo fato de você ter aberto a sua mente e fazer essa contratação pelo digital. Olha a maravilha disso. E a questão de procurar um especialista ali, eu acho também que é muito importante, porque às vezes, até para o paciente que pensa, eu não vou ter como pagar um especialista. Às vezes, essa pessoa, quando busca um advogado que não é especialista, ele não sabe nem mensurar a cobrança. Então, às vezes, ele cobra muito mais do que realmente seria justo cobrar para o paciente. A gente que atua nichado com a nossa especialidade, a gente sabe exatamente o que a gente precisa para fazer no processo, sabe precificar tudo certinho e ser justo para o paciente. Isso então, mesmo. Exatamente. é importante. Todo mundo ganha, né? E passar isso para o cliente, né? Das fases que podem acontecer dentro do processo. E essa segurança passa um conforto para o cliente. Certeza. Se isso acontecer, o doutor já me falou que ele vai fazer isso aqui. Tem certas manobras e estratégias que ele vai fazer no meu processo para que seja tudo positivo, né? O que possa minorar ali uma perda, né? Então isso Sabe é muito uma coisa que eu achei muito bacana quando a gente iniciou no digital? Foi começar a ser indicado para pessoas que eu não conheço.
por pessoas que eu não conheço. Então, assim, veio lá no nosso chat de atendimento uma pessoa de Minas Gerais, ela falou, a minha médica te indicou. Quem é a sua médica? Ela falou o nome da médica. Não sabia. Não tenho a mínima ideia de quem é a médica dela, São assim. pessoas que Não consomem conheço. seu conteúdo. Exatamente, mas provavelmente é um profissional da saúde que tá lá no Instagram do escritório e consome conteúdo. Então, pra vocês, isso também fez diferença no momento do posicionamento? Vocês começaram a perceber esse movimento? Com certeza. A partir dos nossos amigos, né, de advogados de outras áreas, quando você se posiciona, ele já tem essa atenção. Olha, o Lucas, a Lê, o Igor, eles já estão posicionados na saúde. E a gente sabe, como advogado, que para você pegar um processo e você não entende nada, e você estudar para dar o melhor para o cliente, leva um tempo. E tendo um advogado parceiro, você facilita. Você tem a credibilidade do posicionamento do parceiro. Então, por exemplo, o Lucas aqui é oncológico. Se vier para o escritório uma situação de um paciente oncológico, ao invés de eu ter que estudar, claro, hoje, por exemplo, a mentoria da saúde vai me dar essa bagagem, mas eu vou levar um tempo para estudar essa situação de urgência, aquilo que a gente está falando. O paciente precisa o mais rápido possível do medicamento. Então, eu já vejo o posicionamento do Lucas, eu falo, olha, Lucas, vamos fazer uma parceria, vamos ajudar essa paciente. Ótimo. E o Lucas, com essa bagagem, posicionamento, credibilidade, vai poder ajudar essa cliente que veio através do meu escritório. Então, esse posicionamento ele é importante para parceiros, para clientes e para profissionais da saúde. E você, Lucas, conseguiu ver essa mudança assim, de paradigma das pessoas indicarem você, te reconhecer como profissional? Com certeza. E isso que Igor falou é o primeiro impacto que a gente já sente. Como eu não venho ainda de uma produção de conteúdo de anos como você, além de muito tempo. Muito tempo não. É que no digital tudo parece muito tempo, né? Tudo é muito acelerado. O número de posts, né? É grandioso. Nossa! Então eu senti muito isso na questão das pessoas que já estavam no meu ciclo social. Então, já teve gente que veio e indicou, já teve conhecidos meus, que não eram amigos próximos, que veio, fulano me falou que você pode resolver esse problema para mim, porque vi os conteúdos postados. E isso é muito bom, porque a gente volta para aquela parte do início. A dificuldade em gravar conteúdo é um desafio. É realmente desafio produzir o conteúdo. Mas quando você vê que pessoas que você não estava mirando achar essas pessoas, mas outros vêm e passa para essa pessoa, é muito gratificante para a gente ver. Né? Trabalhar na saúde é muito gratificante, você realmente vê, você fica motivado a fazer dar certo. Eu estava um pouco desmotivado na minha advocacia antes de eu migrar e mergulhar de cabeça totalmente na saúde, porque para mim tinha ficado tudo algo muito... Todo dia a mesma coisa e sem um propósito específico, pessoas atrás de uma indenização só porque quer um dinheiro, só por isso, porque hoje em dia as pessoas entenderam que a justiça pode ser uma fonte de renda para você em um caso específico. Aconteceu isso, eu vou processar e vou ganhar um dinheiro. Eu vou ganhar quanto, doutor? Já vem assim, não quer saber se vai resolver o problema. E quando que não tem às vezes problema, exato, né? Exato. E quando a gente migra para a saúde e entra de cabeça nisso, a gente vê que realmente as pessoas vão atrás de você. Você vai conseguir me ajudar, eu vou conseguir meu tratamento, eu vou conseguir o medicamento para meu filho, eu vou conseguir a cirurgia para minha mãe, e você realmente vê. Isso começa a te motivar a trabalhar, a correr atrás e a fazer o máximo que você pode fazer para ajudar as pessoas. Sabe que você falando assim, passou um filme assim na minha cabeça, né? Porque é isso mesmo. Quando você começa a ver que o trabalho no direito da saúde ele se diferencia pelo que você modifica na vida do outro, você não olha mais para uma outra área. Não que o direito como um todo não seja transformador. Eu acho que o direito como um todo é transformador. Como um todo, qualquer área que você escolher do direito é transformadora. Mas assim, eu faço uma analogia com o penal, que eu fiquei muitos anos na área penal. Eu gerava uma transformação na vida dessas pessoas. Mas por exemplo, eu já mencionei isso em outras oportunidades. Essa transformação, ela não entrava da minha porta para dentro, lá em casa. Porque não é uma transformação que eu queria compartilhar com a minha família. Entende? Sim. Porque eu sabia muitas vezes que eu conseguia uma coisa muito boa para uma pessoa que tinha cometido um crime. Ou que alguém que era inocente tinha sido
é condenado, que já aconteceu também. Sim. Então não era uma transformadora, eu não tinha orgulho de dizer pro meu filho, eu não tinha orgulho de dizer pro meu filho, nossa, a mãe foi trabalhar hoje e o cliente da mãe que matou outra pessoa, né, porque eu trabalhava muito com homicídio, foi absolvido. Eu não tinha orgulho, e isso é um fato real que tem que falar. Não que o meu trabalho é para desmerecer, muito pelo contrário, é muito importante o advogado que faz esse trabalho, é muito importante. Mas pessoalmente não era algo que eu gostava de me vangloriar por ter conseguido. Agora, quando eu consigo uma liminar de um medicamento para um paciente, um tratamento, eu chego em casa, se o meu marido estiver dormindo, eu acordo ele. Eu falo para ele, meu Deus, hoje aconteceu isso lá no escritório. Porque eu tenho, assim, noção do quanto aquilo vai mudar na vida da pessoa. E eu acho que é esse contrapeso aí que a saúde, ela se torna uma área diferente das outras. É muito bom, né? De compartilhar mesmo. E tem um misto, que essa parte é muito boa, mas que quando a gente recebe o cliente, a gente às vezes recebe e a gente capta aquele caso, que é aquela dificuldade, aquele caso difícil de saúde, que vocês também chegam em casa, às vezes, atendi um cliente hoje, ele ainda não fechou comigo, a situação dele é essa, é aquela. Poxa, vai ser complicada a situação dessa pessoa. Se ele fechar com a gente vai fazer de tudo para conseguir o medicamento, o tratamento, a cirurgia que ele precisa. E a gente tem que saber filtrar isso para a gente não ser impactado por essa... Lidar com as emoções. Lidar com as emoções, exatamente. Porque dá um pouco de tristeza você ver a situação do mesmo. Outro, mas você depois que o cliente fecha o contrato com você sabe, eu vou ajudar aquela pessoa, aí dá aquele ânimo, aquele gás, aquela força, vamos lá, vamos lutar por esse cliente. E quando a gente consegue eliminar e ele começa a fazer o tratamento, aí sim dá essa explosão de felicidade. É isso mesmo. E isso forçar até o momento que ela vai ter o medicamento, o tratamento, o que for necessário. Aí é o momento que a gente sossega, né? Mas, por um outro lado, também traz esse senso de responsabilidade. E eu acho que no momento que eu mudo também para a saúde, e eu acredito que aconteceu com vocês, a gente passa a lidar com mais responsabilidade em cada processo. Tem um peso também que é grandioso. Por exemplo, eu costumo brincar lá em casa. Protocolei uma ação durante o plantão judiciário. Geralmente à noite ou final de semana. Aí eu falo, meu final de semana vai depender dessa decisão. Porque eu sou daquele tipo de advogado e fazer atividade e eu quero ficar ali atualizando para ver se vai sair a decisão. Eu gosto de atualizar já o cliente, de dar uma boa decisão, uma informação. Só que a gente sabe que a gente está falando de justiça. Pode ser que aconteça algo aqui que não seja tão positivo assim. Sim. E isso pode nos desmoronar, porque como a Ali está falando, tinha a situação ali no criminal, ela sabia... quando foi injusto, quando foi justo, mas na saúde, quase que 100% todas as causas são justas, elas têm um dever de se combater aquela negativa, aquela abusividade. Então, se vem uma negativa, você sente muito. Você sente. Porque aí você já se coloca no lugar da pessoa. Ela já recebeu uma negativa do plano ou do SUS, nós já criamos uma esperança e fala, olha, o juiz aqui entendeu que não é bem assim. Claro, dá pra gente recorrer, dá pra modificar, vai ser bom, vai trazer uma sensação de alívio, mas a atuação na saúde também tem esse peso de responsabilidade. E sabe... No dia que a gente parar de sentir isso, não pode mais advogar na saúde. Não pode. Isso mesmo. Era isso que estava acontecendo comigo na minha área anterior, e quando eu migrei para saúde, renovou total. E você sabe que hoje o que mais me afeta é quando eu vejo, por exemplo, no paciente oncológico, a gente estuda muito os protocolos clínicos, né? Do paciente que a gente prospecta. E aí, quando eu vejo que o médico não seguiu o protocolo clínico, e aí eu sei que judicialmente, se ele pegar um juiz antenado, que estuda, o juiz vai observar isso, e o juiz vai dizer o seguinte, ó, como o protocolo clínico não foi observado, principalmente para SUS, não vou te conceder o tratamento. Isso me arrebenta. Isso me arrebenta, porque eu não posso falar para o cliente que houve um erro médico, porque eu não sei, porque às vezes acontece do profissional da saúde não ter prescrito aquele medicamento do protocolo clínico, porque a condição de saúde do paciente não indicava. Mas é que juridicamente a gente sabe que hoje virou letra fria aquilo ali. Então isso me arrebenta. Quando eu pego isso, me arrebenta. E a gente já faz sabendo que
Que vai ser difícil. Vai ser difícil. Provavelmente vai ser negado no primeiro ponto. No primeiro ponto. E a gente já sabe. E aí, assim, é uma luta de você também deixar claro isso para o paciente, de uma forma que você, obviamente, não prejudique o profissional da saúde, porque a gente não conhece a realidade lá do início do tratamento. Por que foi... Eu sempre falo isso, gente, não dá para afirmar que teve erro, não dá. Sim. Porque às vezes acontece isso, né? Teve um caso lá no escritório que o paciente, para receber o medicamento, ele precisava ter feito o transplante autólogo. Porém, ele não tinha condições clínicas de fazer. Então, por que ele não fez o transplante? Porque ele não tinha condições clínicas. Só que lá no protocolo do SUS dizia que para receber o medicamento, ele tinha que ter feito o transplante. Então, é uma situação que a gente hoje tem a obrigação de olhar. Então, a gente vira, assim, meio que eu falo assim, que todos os meus anos de Grey's Anatomy valem a pena, porque eu pego aquilo, eu olho, assim, e falo, nossa, aqui vai ser um desafio, aqui vai ser um desafio. Sim. Mas a gente vai lutando para isso. Ponto, acabou, né? Eu acho que é isso. E também é importante o posicionamento por isso, Olê, da gente poder informar, trazer esclarecimentos para esses profissionais da saúde. E às vezes eu fico até com medo de ter uma falha na comunicação com o profissional da saúde e o médico. Quando eu falo, o relatório médico faltou mencionar aqui a situação de urgência da paciente, ou às vezes tem clientes que não entendem, acham que eu estou falando mal do médico, por exemplo, que é credenciado, que é conveniado, que dá uma negativa. Não é a situação do médico, você tem que realmente... Não é contra o médico, não é contra o médico. É que são critérios, contra o sistema que existe ali. Critérios. Mas nós, como profissionais da saúde, a gente tem que ter essa parceria com médicos, nutricionistas, né, com todos os psicólogos, psiquiatras, todos esses vão ser muito importantes para nós. Mas é importante também a gente mencionar essas falhas que muitas vezes ocorrem ali no relatório. E nós somos capazes de interpretar o que é necessário, pensando na via judicial. Às vezes o médico ele está fazendo o melhor que ele pode ali para o paciente, do que ele aprendeu, de como é feito. Do que ele tem consciência, do que ele acha que precisa. Mas às vezes ele não tem o conhecimento do que juridicamente é necessário para que uma palavra que ele juiz coloca ali, por exemplo, como urgência, ou uma frase, procedimento imprescindível para a vida da paciente, pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Exatamente isso. Com risco de óbito, muda tudo. Isso. Muda tudo. Né? E isso é importante falar. O documento médico, ele é fundamental. Eu sempre falo, nós somos aliados do médico, e ele também é nosso aliado. E essa possibilidade de fazer essa atuação conjunta, não é nem parceria, é uma atuação conjunta, é muito importante. A gente tem, por exemplo, um processo que eu faço em parceria até com um mentorado de um medicamento de alto custo, que é 17 milhões. Caramba. Gente, é só a gente ter consciência disso. Qual é o juiz que vai dar uma canetada e falando assim, defiro medicamento de 17 milhões sem tomar todas as cautelas possíveis. Certo? Não vai ter. Ok, e eu como advogada tenho que ter essa noção também, né? Logicamente, não é só uma petiçãozinha ali que vai me fazer conseguir esse medicamento. Então, agora, o que o juiz... a gente apresentou documentação, tudo certinho, tudo que precisava. Aí o juiz fez uma pergunta. Tá lá com ele para ele decidir a liminar. Ele perguntou assim, o paciente ainda tem capacidade de deambulação? Porque é um medicamento para distrofia muscular de Duchenne, e que se o medicamento ele for aplicado numa pessoa que já não tem a capacidade de andar, não vai fazer efeito. É um medicamento de 17 milhões. Então, assim, o médico colocou no laudo que o paciente precisa do medicamento, colocou tudo, mas não colocou que ele deambulava. Nossa. Não colocou isso. Ok, e até entender, não é que o laudo tá excelente, certo? Aí eu entrei em contato com a médica, né, que fez o documento, falei, olha, é o seguinte, mandei a decisão, falei, o juiz só precisa desse esclarecimento. Como é uma profissional da saúde responsável, não, imagina, eu vou acrescentar essa informação, inclusive, ela falou, vou acrescentar com imagens, porque o paciente esteve aqui e eu consigo acrescentar. E aí, paralelo a isso, a gente pediu para a mãe fazer um vídeo dele subindo uma escada para a gente poder juntar nos autos. Mas você veja, é uma informação, assim, tem capacidade de deambular. É isso. E isso, às vezes, atrasa um pouquinho a decisão.
E pode ser esse tempo que muda tudo, Que né? muda Sim. tudo, né, para esse Porque tem o paciente. tempo do processo E- chegar até o juiz despachar, A a gente gente fala receber aí, as intimações, pedir para o profissional e juntar novamente. dias úteis, né? Então pode cair também no final de semana. Então tudo isso para dizer a importância do advogado da saúde, que entende que pode transformar uma vida e não um aventureiro jurídico. Exatamente. É isso, não é uma aventura aqui. A gente lida com a vida, Exato. né? Com a condição, com a qualidade de vida. Enfim, eu acho fantástico isso. Hoje eu digo realmente, eu tenho orgulho de falar o que eu faço. Porque quando eu atuava no criminal, às vezes você advoga para bandido? Nossa, isso me doía. Porque eu sabia que o meu trabalho era importante, Sim. entende? Mas às vezes para a sociedade não era. Uhum. Entende? Para a sociedade não era. Não. Mas hoje quando você fala, nossa, eu ajudo pacientes a obterem seus tratamentos. Poxa, a pessoa fala, nossa, que legal, como que é isso? Só o dono dos planos de saúde que não gosta da Que não vão gente. gostar. E isso é muito bom. A lei passou por essa transformação. O Lucas também falou, estava precisando desse propósito. E isso é muito bom. Também quando eu fiz essa mudança, quando você abre a boca para falar, eu sou advogado da saúde. Alguns podem até estranhar. Tem isso, advogado da saúde? É porque na faculdade a gente não vê isso, não né? existe. Ensina. Não vê Porque assim, se a gente falar consumidor, aí consumidor é um guarda-chuva muito amplo. Aham. Ah, então foi o quê? Foi um copo que veio com defeito, você vai resolver isso? Sendo que consumidor tem diversas complexidades. Inclusive a área de saúde. Aham. Só que quando você passa a falar, olha, eu sou advogado da saúde, meu posicionamento é isso. A pessoa se surpreende e ela fica do teu lado. Aham. Ela fala, nossa, então minha mãe que está precisando de um medicamento. Isso. E pelo SUS, doutor, eu consigo? Uhum. É a primeira coisa que vem na cabeça, né? O Sistema Único de Saúde. Ah, tem, pelo plano de saúde também. Ah, medicamento, às vezes é uma informação básica. Muitos não sabem que o plano de saúde também é obrigado a custear um medicamento. Uhum. Então, esse posicionamento ele é muito importante. E tem isso também da questão profissional e pessoal. Sim, sim. De quando você muda para a área da saúde, você se sente melhor. Você passa a ser visto como um profissional que ajuda os Isso. seus clientes, não só um Isso. profissional que trabalha para ganhar o dinheiro dos clientes. É isso, e é isso. Porque na nossa profissão, em verdade, se a gente for pensar bem, logicamente a gente tem estrutura, a gente tem funcionário, a gente tem uma série de responsabilidades financeiras, então a gente precisa cobrar pelo nosso serviço, logicamente, mas o dinheiro ele passa a ser consequência e Isso não o mesmo. objetivo final. Né? Ele é consequência do trabalho que a gente faz. Porque, na grande maioria das vezes, as pessoas até nem questionam o valor dos honorários quando elas veem o que a gente pode entregar para elas. Porque elas sabem que pagar honorários para um advogado para conseguir um tratamento que custa 200, 300, 500, Esse caso aí que 600... você falou, 17 né? milhões. Né? Não tem, e esse ainda é uma exceção, porque a gente está falando aí assim de uma doença rara, mas a gente que atua no oncológico, um tratamento oncológico de 300 mil É peso. normal, é Pra uma normal, família. é uma Normal. coisa assim, tipo, 300 mil a gente, como se a gente nem conversa, porque os tratamentos oncológicos hoje é assim, é 50 mil a dose, a Sim. pessoa precisa lá de 15, 20, 24 doses desse medicamento, então são tratamentos caríssimos. Né, tratamentos caríssimos. E é importante a gente saber dosar a expectativa do cliente. E o cliente quer ouvir do especialista também a realidade. Isso. Porque às vezes quando você contrata um advogado que não é especialista, ele fala, não, vamos fazer, a gente vai ganhar, vamos, peça uma liminar, você vai conseguir seu tratamento. E às vezes não é isso que o cliente... Eu já fui contratado por clientes meus, que teve uma reunião comigo, eu expliquei todos os riscos, todas as questões, todas as situações e a possibilidade da gente conseguir o tratamento. Ela falou, nossa, totalmente diferente de um outro profissional. Disse que com certeza eu ganhava, que com certeza... Eu não senti confiança nisso. Uhum. Eu falei, é por isso que é importante, você tem que saber, entender muito bem do assunto, porque você está lidando com a grande expectativa que o cliente tem, você precisa saber dosar essas expectativas do cliente. E na saúde isso é legal? Legal que eu digo sob o ponto de vista de ser fácil, entre aspas, porque o próprio médico já diz para o paciente que vai haver uma dificuldade. Sim. Ele Exato. já fala, olha, você vai ter que brigar com o plano, olha, você vai ter que brigar com o SUS, olha, você não vai conseguir administrativamente. É isso mesmo. Ele já chega para você. Então, se você chegar e dizer assim, se bato no peito, eu vou conseguir 100%, ele vai desconfiar. Sim. Porque ele sabe que não é assim, porque ele já está Sim. com essa informação lá do profissional da saúde. Então, eu acho que esse equilíbrio aí, como o Lucas falou, é fundamental. Perfeito. E quanto mais transparente você for, melhor.
porque o cliente ele já vai saber o que pode acontecer ali no processo dele. Não vai ser nenhuma surpresa. E você já se antecipou. Eu gosto de fazer isso, de me antecipar a situações que podem acontecer. Ah, doutor, porque tem cliente que é muito ansioso. Para esses que são muito ansiosos, olha, toma aqui o link do teu processo. Você pode acessar com a tua senha, você pode atualizar todos os dias se você quiser. Não indico, mas você pode fazer isso. Pode fazer. E aí ele, olha, doutor, saiu aqui a decisão. O que é despacho, o que é, enfim. Temos assim que, para ele, é muito técnico. A gente já explica. Olha, isso aqui, quando você vê isso aqui, não é nada que modificou, não é nenhuma decisão. Quando sair, por exemplo, tutela de urgência concedida, aí você pode já ficar feliz. Aí então vai ficar feliz. É isso que você tem que procurar. Né? É isso que tem que procurar. Quando aparecer isso aí, você vai ficar muito contente. E até ter o discernimento de falar para o paciente, olha, é muito provável que a gente não consiga liminar, que a gente vai conseguir o seu medicamento em grau de recurso. Por exemplo, esse dos 17 milhões. A gente sabe que vai conseguir lá no STF, porque, assim, eu tenho que passar por todo o primeiro e o segundo grau, mas onde é que está liberando esse medicamento? Lá no Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo fez um acordo com o laboratório, né? O Supremo Federal tá ótimo, né? Então, fazendo uns acordos. Mas ok, nesse caso foi bom. Que esse medicamento que qualquer pessoa comprar custa 17 milhões, quando for uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eles conseguem isentar todo o valor do imposto. Então, assim, cai quase 7 milhões o valor do medicamento e o SUS paga sem qualquer tipo de ônus tributário. Então, assim, isso é ótimo. Então, muito logicamente que o juiz vai jogar isso para lá. E com um detalhe importante, isso daqui é muito fundamental falar. É um medicamento de 17 milhões... que, quando ele é fornecido, o laboratório entrega para o governo brasileiro um documento de garantia, que se o medicamento não fizer efeito, eles devolvem o dinheiro. Olha a responsabilidade disso. Nossa. Eles devolvem o dinheiro. Por quê? Primeiro, porque o laboratório está garantindo a efetividade. E segundo, porque só vai chegar nessa fase de compra se o paciente realmente estiver apto a receber o medicamento. Sim. Não é assim qualquer pessoa. Não, tem que estar apto a receber o medicamento. Então, isso é importante falar. Quem conhece esse caminho? Quem atua na saúde. Só. Não tem como. Esses meandros todos aí, é só a gente que está familiarizado com essa área. Né? Só a gente. É isso. Isso é verdade. Gente, olha o horário, olha aí, ó. Passamos até, estouramos o horário aqui da nossa apresentação, mas estava maravilhoso esse podcast. Vou pra gente se despedir aqui. Lucas, passa o seu @ né, para quem quiser te acompanhar e deixa uma mensagem aí para quem estiver nos assistindo. Meu @ é o Lucas Cerqueira, @Lucas Cerqueira Leal e o Leal Advogados com 2 S no final. Então eu quero falar com vocês que o profissional da saúde, o advogado da saúde, é um profissional que está aqui para ajudar vocês. Ajudar. O paciente que precisa de um tratamento da saúde, precisa de um tratamento, uma cirurgia, um medicamento, procura um profissional especializado, profissional que se preocupe com você e contrate esse profissional especialista, porque ele está lá realmente para ajudar, impactar a sua vida e mudar o rumo para você conseguir o que você está precisando. Igor, conta aí pra gente seu @ e deixa uma mensagem final aí para os nossos telespectadores. O meu Instagram é Igor com Y, igorrodrigues.saúde, para mostrar que é voltado, o posicionamento é da saúde. Então, se você precisar de qualquer auxílio, você pode nos procurar. O que eu quero dizer, quando você receber uma negativa, seja do plano de saúde, seja do SUS, primeiro, não aceite. Verifique as possibilidades que podem acontecer dessa decisão, que pode ser abusiva. Procure um profissional da saúde. Você pode procurar o meu escritório, pode procurar Lucas, pode procurar a Lê. Todos nós aqui fazemos parte de um ecossistema que é voltado para a tua saúde, para o teu bem-estar, para a tua qualidade de vida. Então, ao receber uma negativa, conteste. Procure um profissional da saúde, porque ele vai ser capaz de avaliar todos aqueles critérios. E tem uma estatística que diz que de 10 pessoas que recebem uma negativa do plano de saúde, apenas uma retorna. Verdade. E isso para o plano é muito vantajoso, porque isso aumenta os lucros, não gera despesas.
E despesas, vou colocar entre aspas, por quê? Você paga todos os meses do teu plano. E ainda muitas vezes com reajuste abusivo. Mais do que deveria. E não tem uma prestação que deveria ter no momento que você mais precisa. Ninguém quer usar plano de saúde. Eu não conheço alguém que diz, nossa, eu pago porque todo mês eu quero ir numa clínica, eu quero fazer um exame. Não existe. A gente paga porque quando precisar, você vai querer utilizar. E se você receber essa negativa, procure um profissional, um advogado da saúde, alguém que entenda o teu processo. Não só do processo, mas que entenda as dores que você pode vir a passar. Ele entende a tua situação. Então, nesse momento, busque alguém que vai poder te auxiliar na justiça e muitas vezes até do teu aspecto mental, né? Te dando esperança, te dando transparência e sempre mostrando o que é viável, o que é possível, sem aventura jurídica. Sem aventura jurídica. É isso. E eu vou terminar esse episódio aqui falando um gancho dos dois aqui, dizendo o seguinte: o lucro dos planos de saúde no primeiro trimestre de 2025 foi de mais de 7 bilhões de reais. Bom, se isso é lucro, significa que eles estão atendendo pouco às demandas dos pacientes. Então, se você tiver qualquer necessidade, busque os seus direitos com um advogado especialista. Então, se você é advogado e sabe de alguém que está precisando dessa informação, compartilhe esse podcast aqui, que o Lucas e o Igor entregaram ouro para vocês aqui nas informações e que tem a intenção efetivamente de fazer com que mais pacientes nesse país sejam atendidos nas suas demandas. Beleza? Até o próximo episódio.